E se eu te disser que a metáfora mais fundamental que usamos para descrever quem somos está completamente errada, e que o erro não é apenas poético, mas neurobiológico? Desde a invenção do computador, nos acostumamos a tratar o cérebro humano como um disco rígido biológico, uma caixa de armazenamento úmida onde guardamos arquivos de memórias. O cheiro do bolo da avó na pasta infância, a fórmula de Bhaskara na pasta escola, o rosto do primeiro amor na pasta relacionamentos. Acreditamos piamente que a memória é uma coisa, um objeto físico, gravado em um local específico dentro do crânio, e que se encontrássemos o neurônio certo e o destruíssemos, aquela memória específica desapareceria para sempre, como deletar um arquivo do Windows. Mas e se eu te disser que a ciência passou os últimos 100 anos procurando esse arquivo físico, e a conclusão mais honesta e assustadora a que chegamos é que ele simplesmente não existe? E se a sua memória não estiver guardada dentro da sua cabeça, da mesma forma que a música que toca no seu rádio não está guardada dentro do aparelho de som? Para entender a magnitude desse abismo conceitual, precisamos revisitar a história de uma das buscas mais frustrantes da ciência moderna, a caçada ao engrama. No início do século XX, o neuropsicólogo Carl Lashley, um dos gigantes da área, dedicou 30 anos de sua vida a uma tarefa aparentemente simples: localizar o endereço físico da memória no cérebro. Lashley treinou ratos para percorrerem labirintos complexos até que aprendessem o caminho perfeitamente. Então, com a precisão fria da ciência da época, ele começou a remover cirurgicamente partes do córtex cerebral desses ratos, esperando encontrar a região exata onde a memória do mapa do labirinto estava estocada. A lógica era cartesiana e impecável. Se a memória está no cérebro, ela tem que estar em algum lugar. Se eu cortar esse lugar, o rato esquecerá o caminho. O que Lashley descobriu, no entanto, desafiou toda a lógica mecanicista. Não importava qual parte do córtex ele removesse, e não importava a quantidade de tecido retirado. Os ratos nunca esqueciam completamente o caminho. Eles ficavam mais lentos, mais desajeitados, suas funções motoras pioravam, mas a memória do labirinto permanecia intacta, como um fantasma indestrutível. Lashley podia remover o lobo frontal, o parietal ou o temporal. A memória parecia estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Em 1950, ao final de sua carreira, ele publicou um artigo com uma conclusão que soava como uma rendição. Ao rever a evidência sobre a localização do traço de memória, às vezes sinto que a conclusão necessária é que o aprendizado simplesmente não é possível. Ele estava brincando, claro, mas a frustração era real. A memória violava a regra básica da física clássica: a localidade. Se a memória funcionasse como uma biblioteca, remover a prateleira visual deveria apagar as memórias visuais. Mas não é isso que acontece. O que vemos, e o que experimentos subsequentes confirmaram, é que a memória se comporta de maneira distribuída. Se você sofre uma lesão cerebral, você não perde metade das suas memórias. Você perde a nitidez de todas elas, ou a capacidade de acessá-las rapidamente. Mas a imagem completa parece persistir de forma degradada. É como se cada célula do cérebro contivesse de alguma forma misteriosa a informação do todo. Essa resistência à destruição local sugere que o modelo de armazenamento em gavetas é uma ficção infantil que inventamos para lidar com uma realidade muito mais complexa. A neurociência contemporânea tentou salvar o modelo antigo com a teoria da plasticidade sináptica, dizendo que a memória não está num neurônio, mas na força da conexão entre redes de neurônios. É uma explicação elegante, mas que começa a falhar quando olhamos para a estabilidade da memória de longo prazo versus a instabilidade da matéria biológica. As proteínas que formam as sinapses no seu cérebro têm uma vida útil curta. Elas são degradadas e substituídas constantemente, a cada poucas semanas ou dias. Os átomos que compõem o seu cérebro hoje não são os mesmos de um ano atrás. Se a memória fosse puramente material, codificada nessas estruturas proteicas efêmeras, como você consegue lembrar do rosto da sua mãe há 30 anos
com clareza cristalina? Como a informação sobrevive à destruição completa do suporte físico que supostamente a sustenta? Tentar explicar a memória de longo prazo apenas pela biologia celular é como tentar explicar a persistência de uma transmissão de TV analisando os componentes eletrônicos da televisão. Você pode trocar todas as peças da TV e a transmissão continua chegando, porque a origem da imagem não está na TV. Estamos diante de um impasse ontológico. O materialismo estrito nos diz que a mente é o cérebro, e que quando o cérebro morre, a mente apaga. Mas as evidências experimentais de Lashley e as contradições da biologia molecular apontam para uma direção proibida, a de que o cérebro não é o produtor da memória, mas o receptor dela. Se a memória fosse local, pacientes com hidrocefalia severa, casos documentados onde o crânio é preenchido com 95% de fluido espinhal e apenas uma fina camada de córtex cerebral, às vezes com menos de 1 milímetro de espessura, deveriam ser vegetais sem memória. No entanto, existem casos clínicos de pessoas com essa condição que possuem QIs acima da média, formam-se em matemática com honras e têm memórias perfeitas. Onde essas memórias estão guardadas, se não há cérebro suficiente para armazenar os dados? Essa pergunta ficou sem resposta por décadas, assombrando os corredores das universidades, até que um neurocirurgião austríaco chamado Karl Pribram, insatisfeito com as explicações convencionais, entrou em uma loja de ciências e viu algo que mudaria para sempre a nossa compreensão da mente. Ele viu um holograma, ao olhar para aquela placa de filme bidimensional que, quando iluminada por um laser, projetava uma imagem tridimensional no espaço. Pribram percebeu que havia encontrado o modelo matemático que Lashley procurava desesperadamente. Ele percebeu que a memória não é um arquivo. A memória é uma frequência. E para entender isso, precisamos sair da biologia e entrar na física ótica, pois o segredo do seu passado não está gravado na carne, mas na interferência de ondas. Para compreender a revolução que Karl Pribram iniciou, é preciso entender a propriedade mágica e contra-intuitiva de um holograma, que o distingue radicalmente de uma fotografia convencional. Se você tirar uma foto de uma maçã e rasgar o filme fotográfico ao meio, você terá duas metades de uma maçã. A informação está localizada espacialmente. Mas se você pegar um filme holográfico de uma maçã e cortá-lo ao meio, e depois iluminar cada pedaço com um laser, você não verá metades da fruta. Você verá duas maçãs inteiras, completas, tridimensionais, apenas um pouco menos nítidas que a original. Se você cortar de novo em 4, 8 ou 16 pedaços, cada fragmento minúsculo continuará contendo a imagem da maçã inteira. Isso acontece porque no holograma, a informação não está armazenada ponto a ponto, mas distribuída globalmente através de padrões de interferência de ondas. O todo está contido em cada parte. Essa foi a chave que destrancou o mistério dos ratos de Lashley. O cérebro não armazena a memória em gavetas locais. Ele a codifica holograficamente, espalhando a informação por toda a rede neural, o que explica por que podemos perder grandes porções de massa encefálica e ainda assim reter a integridade da nossa história pessoal. Mas Pribram sabia que uma metáfora visual não era suficiente para convencer a comunidade científica. Ele precisava de um mecanismo biológico e matemático que explicasse como neurônios úmidos e gelatinosos poderiam realizar uma façanha da física ótica. A resposta veio quando ele parou de olhar apenas para os disparos elétricos dos neurônios, os potenciais de ação, e começou a observar o que acontece nas dendrites, as ramificações finas que conectam as células nervosas. Ele descobriu que, nessas redes dendríticas, ocorrem ondas lentas de potencial elétrico que criam padrões de interferência complexos, idênticos aos padrões de ondas que cruzam a superfície de um lago quando jogamos duas pedras nele simultaneamente. O cérebro, percebeu Pribram, é um analisador de frequências. Ele utiliza uma matemática sofisticada conhecida como transformadas de Fourier, um método que permite decompor qualquer padrão complexo em ondas simples de frequências diferentes. Na prática, isso significa que o seu cérebro não vê uma cadeira ou ouve uma sinfonia diretamente.
Ele capta frequências puras, ondas de luz e som, e através de um cálculo matemático instantâneo, reconstrói a imagem da cadeira ou a melodia da música dentro da sua consciência. A realidade lá fora é um oceano de frequências caóticas. A realidade aqui dentro é uma construção holográfica baseada na leitura dessas frequências. Se isso for verdade, e décadas de estudos sobre o córtex visual sugerem que é, então a memória não é um objeto gravado, mas um padrão de onda que o cérebro aprendeu a sintonizar. Lembrar não é abrir um arquivo. Lembrar é reconstruir um padrão de interferência específico. É ressonar novamente com uma frequência que já tocou antes. Mas a teoria de Pribram estava prestes a colidir com algo muito maior do que a neurociência. Pois se o cérebro é um receptor holográfico, o que exatamente ele está recebendo? Um receptor de rádio só funciona porque existem ondas de rádio no ar. Um cérebro holográfico só faz sentido se o próprio universo for, de alguma forma, um holograma. Foi nesse ponto vertiginoso que Pribram encontrou David Bohm, o protegido de Einstein e um dos físicos quânticos mais brilhantes do século XX. Bohm estava independentemente chegando à mesma conclusão através da física subatômica. Ele observou que, no nível quântico, as partículas não se comportam como coisas isoladas, mas como manifestações momentâneas de um todo interconectado. Ele propôs que o universo possui duas ordens de realidade. A ordem explicada, que é o mundo físico de objetos separados que vemos, e a ordem implicada, um nível mais profundo de realidade onde tudo está enovelado em tudo. Um mar de frequências onde o espaço e o tempo como conhecemos não existem. Segundo Bohm, o que chamamos de matéria é apenas o desenrolar momentâneo da ordem implicada. O elétron não é uma bolinha. Ele é um evento que emerge do campo, como uma onda que se levanta do oceano e depois volta a ser oceano. A convergência entre Pribram e Bohm criou o modelo holonômico do cérebro, uma das teorias mais elegantes e aterrorizantes da ciência moderna. Ela sugere que o nosso cérebro é uma lente de conversão. Sua função não é produzir a realidade, mas filtrar a ordem implicada, o campo de frequência infinita, e transformá-la na ordem explicada, o mundo tridimensional. Isso inverte completamente o jogo da memória. A memória não está dentro do cérebro porque ela nunca saiu do campo. A informação do seu passado, a voz da sua avó, a dor do seu primeiro tombo, tudo isso está gravado na ordem implicada, no tecido do espaço-tempo, acessível a qualquer momento se você tiver a senha de frequência correta para sintonizá-la. Isso explica fenômenos que a ciência materialista varre para debaixo do tapete, como a memória não local ou a telepatia. Se as mentes não são ilhas isoladas, mas hologramas que contêm o todo, então em níveis profundos de consciência, o meu padrão de onda interfere no seu. A memória deixa de ser uma propriedade privada e biológica para se tornar uma propriedade fundamental do campo, um registro acástico científico. Mas se a memória reside no campo, e o cérebro é apenas a antena, o que acontece quando a antena é trocada? O que acontece quando o coração, que como vimos anteriormente, é o maior gerador eletromagnético do corpo, é transplantado de uma pessoa para outra? Será que a sintonização da memória viaja com o órgão? As evidências clínicas de transplantados cardíacos sugerem que sim, e elas abrem a porta para uma compreensão ainda mais radical sobre a natureza da personalidade e da sobrevivência da consciência. Se aceitarmos a premissa vertiginosa de que o cérebro opera como uma antena holográfica, sintonizando frequências da ordem implicada, somos forçados a enfrentar a questão seguinte: onde exatamente reside o sinal? Se a memória não é um arquivo gravado nos neurônios, mas uma transmissão que recebemos, qual é a natureza dessa nuvem biológica onde a história da vida fica armazenada? Foi para responder a isso que o biólogo de Cambridge, Rupert Sheldrake, arriscou sua reputação acadêmica ao propor a existência dos campos mórficos. Sheldrake percebeu que o código genético, DNA, é insuficiente para explicar a complexidade da vida.
O DNA codifica a sequência de proteínas, mas não explica como essas proteínas se organizam na forma tridimensional de um olho, de uma flor ou de um cérebro. Da mesma forma que uma lista de materiais de construção não explica a arquitetura de uma catedral. Deve haver um campo invisível, uma planta arquitetônica não física, que informa a matéria sobre como se organizar. Sheldrake propôs que a natureza tem memória. Ele chamou o processo de acesso a essa memória de ressonância mórfica. A ideia é radical. As leis da natureza não são leis fixas e imutáveis como decretos divinos gravados em pedra antes do Big Bang. Elas são hábitos. Quando um cristal é sintetizado pela primeira vez em laboratório, é difícil fazer os átomos se alinharem naquela nova estrutura. Mas à medida que você repete o processo, fica cada vez mais fácil cristalizá-lo em qualquer lugar do mundo. Não porque a técnica melhorou, mas porque o campo daquela substância aprendeu a forma. O primeiro grupo de ratos em Harvard que aprende um labirinto novo torna mais fácil para ratos na Austrália aprenderem o mesmo labirinto na semana seguinte, mesmo sem nenhum contato físico. A informação do aprendizado não está no cérebro do rato individual. Foi feito o upload para o campo da espécie, e os outros cérebros acessaram o download via ressonância. Aplicando isso à memória humana, a teoria de Sheldrake sugere que você não tem memórias dentro da sua cabeça. O que você tem é uma ressonância específica com o seu eu do passado. O seu cérebro de hoje é semelhante o suficiente em estrutura e vibração ao seu cérebro de 10 anos atrás, permitindo que você sintonize a frequência daquele momento específico. Lembrar é literalmente entrar em ressonância com o fantasma de quem você já foi. Mas se a memória depende dessa sintonização entre a antena, corpo, cérebro e o campo, o que acontece quando trocamos peças fundamentais da antena? É aqui que a teoria deixa de ser uma abstração filosófica e colide com a realidade clínica dos transplantes de órgãos, fornecendo as evidências mais perturbadoras de que a memória é, de fato, um fenômeno não local ancorado na matéria, mas não produzido por ela. A medicina convencional nos diz que um coração é apenas uma bomba mecânica feita de músculo, incapaz de pensamentos ou lembranças, mas os arquivos da psiconeuroimunologia estão repletos de casos de memória celular que desafiam essa visão mecanicista. O caso documentado por Claire Sylvia, uma dançarina que recebeu o transplante de coração e pulmão de um jovem rapaz que morreu em um acidente de moto, é emblemático. Após a cirurgia, Claire, que era vegetariana e preocupada com a saúde, desenvolveu um desejo incontrolável por nuggets de frango e cerveja, alimentos que detestava anteriormente. Ela começou a ter sonhos vívidos com um nome específico e uma sensação de velocidade. Quando finalmente rastreou a família do doador, algo que na época não era encorajado, descobriu que o rapaz tinha exatamente esses hábitos alimentares e que havia morrido com nuggets de frango no bolso da jaqueta. Como isso é possível? Se a memória estivesse apenas nas sinapses cerebrais, trocar o coração não deveria afetar a personalidade ou as preferências gastronômicas. Mas se o corpo funciona como um sistema de antenas holonômicas, então o coração do doador carrega a assinatura de frequência dele. Ao implantar esse órgão no peito de Claire, ela passou a ter um receptor sintonizado na estação de rádio daquele rapaz. O campo mórfico dele continuava transmitindo, e agora havia um hardware compatível no corpo dela capaz de captar e decodificar fragmentos daquela transmissão. O coração não estava pensando, ele estava ressoando. Isso sugere que a nossa identidade não é uma unidade monolítica fechada no crânio, mas um coro polifônico, onde cada órgão contribui com uma faixa de frequência para sustentar o eu. Esses fenômenos, que o Dr. Paul Pearsall chamou de o código do coração, indicam que a memória é distribuída holograficamente por todo o corpo e fundamentalmente acessada do campo. Isso dissolve a fronteira rígida da morte. Se a memória do doador pode ser acessada por outra pessoa simplesmente por possuir um pedaço do seu tecido, isso implica que a informação da consciência não é destruída quando o cérebro morre. A transmissão continua. A única coisa que quebra
é o aparelho receptor original. Essa compreensão nos leva à beira de um precipício existencial. Se a minha memória não está no meu cérebro, e se a minha consciência é uma transmissão captada pelo corpo, então quem ou o que está ouvindo o rádio? Se o cérebro é a TV e a mente é o sinal, quem é o espectador? Para responder a isso, precisamos dar o salto final e questionar a própria natureza do tempo e da localidade, descobrindo que o lugar onde você guarda o seu passado é o mesmo lugar onde o universo guarda o futuro. Se levarmos a sério a hipótese do cérebro como um transceptor biológico e da memória como uma propriedade do campo, somos obrigados a confrontar a implicação mais radical de todas, aquela que a ciência materialista evita a todo custo, porque ameaça destruir a base do seu paradigma ateísta. Se a memória não é produzida pelo cérebro, mas apenas transmitida por ele, então a morte do cérebro não pode ser o fim da memória. Da mesma forma que quebrar o seu aparelho de televisão com um martelo não destrói o sinal da emissora nem o filme que está sendo transmitido. A imagem desaparece da sala, a tela fica preta, mas a informação continua intacta no campo eletromagnético, pronta para ser captada por outro aparelho sintonizado na mesma frequência. Essa analogia, por mais reconfortante que pareça para quem busca esperança, deixou de ser apenas uma metáfora religiosa e tornou-se uma necessidade empírica para explicar os dados anômalos que surgem nas salas de ressuscitação de hospitais modernos ao redor do mundo, onde pacientes clinicamente mortos voltam para contar histórias que não deveriam saber. O cardiologista holandês Pim van Lommel conduziu um dos estudos mais rigorosos sobre o tema, publicado na renomada revista médica The Lancet em 2001, analisando centenas de pacientes que sofreram paradas cardíacas. Nesses casos, o coração para, a respiração cessa, e dentro de 10 a 20 segundos, a atividade elétrica do córtex cerebral zera completamente. O eletroencefalograma torna-se uma linha reta, o que, segundo a neurociência clássica, significa a ausência total de possibilidade de consciência, memória ou percepção. No entanto, uma porcentagem significativa desses pacientes relata experiências de hiperlucidez durante esse período de apagão cerebral. Eles descrevem ver a equipe médica trabalhando em seus corpos, ouvindo conversas específicas e notando detalhes visuais, como a cor da touca de uma enfermeira ou a localização de uma dentadura removida e guardada numa gaveta fora do campo de visão. Fatos que são posteriormente verificados e confirmados pela equipe. Se a memória fosse um produto da atividade sináptica, esses relatos seriam impossíveis, pois não havia sinapse ativa para codificar a experiência. O fato de que a memória formada durante a morte clínica é frequentemente mais vívida, estruturada e transformadora do que a memória normal sugere que o cérebro, em seu funcionamento habitual, pode atuar não como um produtor de consciência, mas como um redutor dela, um filtro evolutivo que bloqueia a maior parte da realidade para que possamos focar na sobrevivência biológica. Quando o filtro é desligado, na morte ou em estados alterados, a consciência se expande para o campo, acessando uma memória não local que não depende de neurônios para existir. Isso nos leva a reformular a nossa própria identidade. Você não é o computador. Você é o usuário na nuvem. A computação em nuvem nos oferece a melhor analogia contemporânea para o modelo de Sheldrake e Pribram. Quando você escreve um documento no Google Docs, as palavras aparecem na tela do seu computador, mas não estão gravadas no disco rígido da máquina. Se você jogar o computador na parede, você perde o acesso momentâneo, mas não perde o trabalho, porque ele está salvo no servidor, no campo. A reencarnação, ou a continuidade da consciência sob essa ótica, deixa de ser um dogma místico e passa a ser uma questão de login. Um novo hardware biológico, um novo corpo, nasce, desenvolve a capacidade de sintonizar a frequência específica daquele usuário, a alma ou campo mórfico individual, e faz o download das tendências, talentos e memórias não locais acumuladas, o que explicaria os casos de crianças que lembram espontaneamente de detalhes verificáveis de vidas passadas sem nenhuma
explicação genética ou ambiental. Mas se a memória está na nuvem do campo e o campo está fora do espaço-tempo linear, isso significa que o passado não ficou para trás. A física da relatividade de Einstein já nos alertava sobre isso com o conceito do universo em bloco, onde passado, presente e futuro coexistem simultaneamente como coordenadas em um mapa eterno. A nossa percepção de fluxo temporal é uma ilusão da consciência percorrendo esse mapa, mas o território já está todo lá. A memória não é o ato de recuperar algo que desapareceu. A memória é o ato de revisitar um local que continua existindo. Quando você lembra do seu primeiro beijo, você não está rodando um vídeo mental. A sua consciência está, literalmente, se entrelaçando quanticamente com a coordenada espaço-temporal daquele evento. O evento nunca deixou de acontecer. Na ordem implicada de Bohm, tudo é um eterno agora. Isso muda drasticamente a natureza do trauma e da cura. Se o trauma não é um arquivo morto no cérebro, mas uma conexão ativa com um momento de dor que continua vibrando no campo, então a cura não é apagar o passado, mas alterar a nossa relação de ressonância com ele. E se o passado está vivo, ele pode ser modificado? Experimentos recentes na mecânica quântica, como o apagador quântico de escolha retardada, sugerem que ações no presente podem influenciar o comportamento de partículas no passado, insinuando que a nossa memória não é apenas um registro passivo, mas uma construção dinâmica e participativa. Ao mudarmos a nossa frequência hoje, alteramos a forma como sintonizamos a nossa história, reescrevendo, de certa forma, a biografia que reside no campo. Estamos navegando em um oceano de informações onde eu sou apenas a antena momentânea de uma transmissão que começou muito antes do meu nascimento e continuará muito depois que o meu rádio for desligado, o que nos leva à pergunta final e mais perigosa de todas. Se a minha memória é universal e minha consciência é não local, existe alguma fronteira real entre a minha mente e a sua? Ou estamos todos lembrando facetas diferentes de uma única mente coligada? Se a barreira da morte física já se revelou permeável à transmissão da consciência, a próxima fronteira que desmorona sob o peso da teoria holonômica é a barreira do eu isolado. A ilusão persistente de que a sua mente é um cofre privado, trancado a 7 chaves, inacessível aos outros e separado da totalidade. A física quântica e a psicologia profunda, quando cruzadas, apontam para uma conclusão que os antigos rishis da Índia chamavam de Indra's Net, e que a ciência moderna começa a chamar de campo unificado de consciência. A ideia de que não existem bilhões de mentes separadas, mas apenas uma única mente universal que se experimenta através de bilhões de pontos focais, da mesma forma que um único oceano se levanta em bilhões de ondas distintas sem jamais deixar de ser água. Se a memória não está no cérebro, mas no campo, e o campo é onipresente, então, em teoria, o acesso à informação universal não é uma questão de geografia, mas de sintonização, o que nos obriga a reavaliar fenômenos inexplicáveis, como a genialidade súbita ou a síndrome de Savant adquirida. Considere os casos documentados de pessoas comuns que, após sofrerem traumas cerebrais severos, uma pancada na cabeça, um raio ou um derrame, acordam não com déficits cognitivos, mas com habilidades extraordinárias que nunca aprenderam. O caso de Jason Paget, um vendedor de móveis que, após ser brutalmente espancado num assalto e sofrer uma concussão, começou a ver o mundo através de padrões fractais geométricos e tornou-se um gênio matemático capaz de desenhar à mão equações complexas, é a prova viva da teoria do filtro. O trauma não criou a genialidade de Paget. O trauma quebrou a barreira inibitória do seu cérebro, que o impedia de acessar a matemática que já estava presente na estrutura do campo. Como sugeriu o filósofo Henri Bergson e mais tarde o escritor Aldous Huxley, o cérebro não é um produtor de consciência, mas uma válvula redutora. Sua função evolutiva é nos proteger de sermos esmagados pela totalidade da informação cósmica, permitindo que apenas um fiozinho de realidade útil para a sobrevivência passe.
Quando esse filtro é danificado ou temporariamente desligado, seja por trauma, psicodélicos ou meditação profunda, a válvula se abre e a mente em grande, mind at large, inunda o sistema individual. Isso sugere que todo o conhecimento do universo, a música de Bach, a física de Einstein, a arquitetura do DNA, já está disponível no campo, esperando apenas que tenhamos a configuração neural ou vibracional correta para baixá-lo. O inconsciente coletivo proposto por Carl Jung deixa de ser uma metáfora mítica sobre arquétipos compartilhados e torna-se uma descrição literal da física da informação. Jung, que colaborou intimamente com o físico quântico e prêmio Nobel Wolfgang Pauli, entendeu que a psique e a matéria são dois aspectos de uma mesma realidade subjacente, o unus mundus. A memória coletiva da humanidade não é transmitida geneticamente, mas acessada via ressonância mórfica. Cada um de nós está constantemente fazendo upload e download nessa nuvem compartilhada, influenciando e sendo influenciado por pensamentos que nunca pensamos conscientemente. Essa interconexão radical encontra sua explicação matemática mais elegante no princípio holográfico aplicado à cosmologia. Se o universo inteiro funciona como um holograma, então cada partícula do universo contém a informação do todo. Isso significa que, dentro de cada elétron do seu corpo, existe a informação codificada do Big Bang até o presente. Você não é apenas uma parte do universo, você é o universo inteiro enrolado em um ponto focal. A memória, portanto, não é algo que você tem, é algo que você é. O acesso aos registros akáshicos, termo sânscrito para a biblioteca etérica de tudo o que já aconteceu, não exige viajar para outra dimensão, mas sim mergulhar para dentro, para a dimensão implicada da própria consciência. A intuição, a telepatia e a sincronicidade são apenas os vazamentos naturais dessa interconexão, momentos em que a ilusão da separação falha e percebemos que estamos pensando o mesmo pensamento ao mesmo tempo, porque, em um nível fundamental, somos a mesma mente. No entanto, viver com essa percepção de totalidade sem perder a funcionalidade da identidade individual é o grande desafio da existência humana. Se somos todos um, por que a experiência da separação é tão visceral e dolorosa? Por que o filtro existe, se ele nos limita tanto? A resposta pode estar na própria natureza do aprendizado cósmico. O universo cria a separação para poder se conhecer a partir de infinitas perspectivas. A memória individual, embora ilusória em sua localidade, é preciosa em sua especificidade. Você é a forma única que o infinito escolheu para experimentar este momento preciso da história. Mas a compreensão de que a sua memória reside no campo e de que a sua consciência sobrevive à morte do hardware biológico não serve apenas para nos consolar sobre o fim. Ela serve principalmente para transformar o modo como vivemos o agora. Se cada pensamento, cada emoção e cada ato seu fica gravado indelevelmente no campo mórfico da espécie, contribuindo para a atmosfera psíquica do planeta, então a responsabilidade individual torna-se cósmica. Você não está pensando sozinho no seu quarto. Você está transmitindo frequências que facilitam ou dificultam a evolução de outros seres humanos que estão sintonizados na sua faixa. A cura da sua própria memória traumática não é um ato egoísta de alívio pessoal. É uma limpeza na ecologia da mente coletiva. Ao curar a si mesmo, você está literalmente limpando o campo para as gerações futuras, tornando mais leve o download para aqueles que virão depois. E isso nos leva à parte final da nossa jornada. Como de fato operamos essa tecnologia? Se somos antenas do divino, como sintonizamos a estação da sabedoria em vez da estação do ruído? Como vivemos como seres não locais em um mundo local? A resposta exige uma nova prática de vida, uma higiene vibracional, que nos permita ser canais límpidos para a memória do futuro. Se aceitarmos a vertiginosa realidade de que somos terminais biológicos de uma consciência não local e de que a nossa memória reside num campo informacional compartilhado, a pergunta que resta não é mais se isso é verdade, mas como operamos essa tecnologia no cotidiano.
Saber que você é uma antena é inútil se o seu sintonizador estiver emperrado numa estação de ruído estático, transmitindo e recebendo apenas medo, ansiedade e memórias traumáticas. A grande implicação prática da teoria holonômica e dos campos mórficos é que a qualidade da sua vida não depende do que está acontecendo fora, mas da qualidade da frequência que você está sustentando dentro. Você não atrai o que quer, você sintoniza o que é. A higiene vibracional, portanto, deixa de ser um conceito esotérico de autoajuda e torna-se uma necessidade neurobiológica e física, tão vital quanto escovar os dentes ou tomar banho, pois um cérebro sujo de cortisol e pensamentos incoerentes é uma lente suja que distorce o sinal do campo. A primeira regra de operação dessa antena humana é entender que a emoção é o dial do rádio. O coração, como vimos, gera o campo mais forte, e a emoção modula a forma desse campo. Quando você sustenta um estado de rancor, julgamento ou vitimização, você está literalmente codificando o seu campo com um padrão de interferência caótico. Você está enviando um sinal de guerra para o universo holográfico. Pela lei da ressonância mórfica, esse sinal vai inevitavelmente conectar-se com outros padrões de guerra no campo. Pessoas agressivas, situações de conflito, memórias de dor. O universo não está te punindo. Ele está apenas respondendo mecanicamente à frequência que você escolheu transmitir. A mudança de vida começa quando assumimos a responsabilidade radical pela nossa transmissão. Se você quer acessar a memória do futuro, a intuição genial ou a paz profunda, você precisa primeiro calibrar o seu instrumento para a frequência da coerência, utilizando a gratidão e a compaixão não como virtudes morais, mas como tecnologias de sintonização de banda larga. Isso nos leva a uma redefinição do que chamamos de aprendizado. No modelo antigo, aprender era acumular dados no cérebro. No novo modelo, aprender é aumentar a transparência do filtro. Os grandes gênios da humanidade, de Tesla a Mozart, relatavam que suas ideias não vinham deles, mas através deles, como um download completo que precisava apenas ser transcrito. Para alcançar esse estado de fluxo, precisamos praticar o silêncio deliberado da mente analítica, o ruído incessante do ego, a narrativa de quem eu sou, o que eu preciso, quem me ofendeu. É a interferência que bloqueia o sinal da mente em grande. A meditação, a contemplação da natureza e a arte não são hobbies. São métodos de limpeza de cache. Elas reduzem a atividade da Default Mode Network no cérebro, afinando a membrana entre o eu local e o eu cósmico, permitindo que a sabedoria do campo inunde o sistema. Além disso, a compreensão de que a memória é não local nos liberta do peso esmagador do passado. Muitos de nós vivemos acorrentados a traumas antigos, acreditando que somos produtos danificados da nossa história. Mas se o passado é apenas uma frequência no campo, nós temos o poder de mudar o canal. A terapia profunda e a ressignificação emocional não apagam o fato histórico, mas alteram a carga elétrica associada a ele. Ao revisitarmos uma memória dolorosa com uma nova consciência de compaixão e segurança, alteramos a forma como o nosso cérebro sintoniza aquele evento. Deixamos de ressonar com a dor da vítima e passamos a ressonar com a força do sobrevivente. Você não é o que aconteceu com você. Você é a consciência que está escolhendo como lembrar o que aconteceu com você. Essa liberdade é absoluta e inviolável. Por fim, essa visão cosmológica nos convoca para uma ética de interconexão. Se as nossas mentes são ondas no mesmo oceano, causar dano ao outro é, literalmente, causar dano a si mesmo, não em um sentido poético, mas em um sentido físico. A violência que você emite polui o campo mental que você mesmo respira. A bondade que você oferece limpa a atmosfera psíquica para todos. Somos os guardiões da memória coletiva. Cada vez que um ser humano supera um vício, perdoa um inimigo ou escolhe o amor em vez do medo, ele facilita o caminho para que outros façam o mesmo, criando um novo sulco no campo mórfico da espécie. A evolução da consciência não é uma jornada solitária de ascensão pessoal. É um projeto coletivo de construção de uma nova realidade compartilhada.
Então, o convite final deste sopro quântico é para que você pare de se ver como um pequeno arquivo isolado, lutando para sobreviver, e comece a se ver como um nódulo vital na rede de Indra, uma antena sagrada capaz de baixar o céu para a terra. Cuide da sua frequência. Limpe o seu sinal. Confie na intuição que chega quando você está em silêncio, pois ela é a voz da totalidade falando através de você. A memória não está no cérebro. A solidão é uma ilusão. E a morte é apenas uma mudança de fase. Você é o universo lembrando-se de si mesmo, agora e para sempre. Se essa nova visão da mente expandiu os seus horizontes e tocou aquela parte de você que sempre suspeitou que a realidade era maior do que nos contaram, deixe nos comentários uma palavra: ressonância. Compartilhe este conteúdo com quem está pronto para acordar do sonho do materialismo. Inscreva-se no canal para continuar essa investigação, porque a fronteira final não é o espaço lá fora, mas a consciência aqui dentro. Até o próximo sopro.